Graças e paz, igreja. Graças e paz. É com muito temor eu subo no púlpito hoje para pregar a palavra do Senhor. Que o Senhor possa falar com você nessa noite de maneira especial, não por mim, mas através do Espírito Santo. Amém. Você pode ter certeza que essa palavra não veio do Paulo, não brotou do meu coração, brotou do coração de Deus, dirigida pelo Espírito Santo. E quando eu preparava essa palavra, parei um segundo para orar. O presbítero da igreja, Vanderlei, está ali, o presbítero Vanderlei. A gente sempre fica, né? Quando preparamos a palavra, a gente ora, a gente busca a direção de Deus para ver aquilo que o Senhor quer falar nesse tempo. Não é aleatório, você não abre a Bíblia de qualquer forma, não. A gente busca o que o Espírito Santo quer falar para a sua igreja. E engraçado que, acho que eram as 9 horas da noite, eu entrei no banheiro e estava lá, meu Deus, é isso mesmo que o Senhor quer falar? O presbítero Vanderlei me mandou uma mensagem. Exatamente aquilo que eu estava estudando. Então, por isso que eu falo com toda a firmeza, não é a palavra vinda de Paulo, não é vinda diretamente do coração de Deus para a igreja. Eu espero que vocês prendam sua atenção, tire toda a desatenção, esqueça do dia de amanhã, esqueça das preocupações decorrentes da semana, aquilo que você tem que fazer, e se conecte totalmente em Deus, totalmente na sua palavra. Antes de eu ler a palavra, eu gostaria que nós estivéssemos orando por suas cabeças, e peço que Deus venha abençoar a palavra, que Deus venha abrir o seu coração de forma especial para aquilo que Ele quer falar nessa noite. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, nós te adoramos, ó Pai, nós bendizemos o teu nome, porque nós sabemos, ó Pai, que tudo que o Senhor realizou até agora foi maravilhoso. Nós te louvamos porque nós conseguimos tocar o céu, ó Pai, com o nosso louvor, a nossa adoração, com a nossa oração. Mas nós sabemos que o Senhor ainda tem muito mais, ó Pai, para o seu povo, tem muito mais para nós. Senhor, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor use a minha vida como canal de bênção, a vida das pessoas. Que não venha ser o Paulo falar, mas sim o teu Espírito, Senhor. E que eu seja fiel à tua palavra nessa noite. Ó Pai, que a tua palavra possa produzir, ó Pai, em nome de Jesus, aquilo, Deus, que o Senhor deseja, Pai, para cada um, ó Pai, em nome de Jesus. Por isso eu peço, ó Pai, que os corações estejam, ó Pai, sedentos, ó Pai, por tua palavra. Ó Pai, que a nossa mente e o nosso entendimento possa estar em Ti, Senhor, não nas coisas desse mundo, não nas coisas, ó Pai, que impede, ó Pai, que nós temos um relacionamento verdadeiro contigo. Então, Senhor, em nome de Jesus, faça aquilo que o Senhor, ó Pai, deseja nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Eu peço que os irmãos abram as suas Bíblias, ou muitos o seu celular, né? Em Hebreus 5, 11, vamos ler até o primeiro versículo do capítulo 6. O tema da palavra é: avancemos para a maturidade. A palavra do Senhor diz assim: quanto isso, temos muito o que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender, embora esta altura já devesse ser mestre. Vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite é ainda criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para adultos, os quais, pelo exercício constante, tornam-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal.
esse versículo, que eu quero que vocês prestem muita atenção. Portanto, deixemos o ensino elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente fundamentos de arrependimento, de as que conduz à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito do batismo, da imposição de mão, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Amém. Quando eu estava preparando essa mensagem, Deus falou comigo tremendamente sobre avancemos para a maturidade. Por isso que eu coloquei o tema da pregação, avancemos para a maturidade. Essa carta não se sabe, a carta aos Hebreus, não se sabe quem é o escritor, mas com certeza ele foi guiado pelo Espírito Santo. E essa palavra, ainda que seja para Hebreus, ela é para a igreja hoje, ela é para nós hoje. A carta aos Hebreus, ela foi escrita aos judeus que haviam se convertido ao cristianismo, e devido a enfrentarem perseguições, muitos deles estavam pensando em abandonar a fé cristã, em desistir de seguir a Cristo e voltar ao judaísmo. Então o autor vai e escreve essa carta. O livro de Hebreus, ele é um livro que nos ensina e nos mostra, primeiro, a grandeza de Cristo, que não há ninguém maior que Cristo, não há ninguém igual a Cristo. Mas também ele vem trazer uma advertência aos hebreus, e ele adverte falando dessa forma: vocês tornaram-se lentos para ouvir. Algumas traduções, e algumas traduções falam lentos ao aprender. E no início de Hebreus fala bem assim, no capítulo 1: o Filho é superior aos anjos. Há muito tempo Deus falou de muitas vezes, de várias maneiras, aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho. Quem crê que Deus fala ainda hoje? Tem pouca gente. Quem crê que Deus ainda fala? Amém. Eu também creio que Deus continua falando. Mas por que nós, muitas das vezes, não conseguimos ouvir a Deus? E ele fala aqui, vocês, hebreus, se tornaram lentos para ouvir. E a palavra lá no começo fala assim, Deus falava aos profetas, mas ainda ele continua nos falar. E Deus, ele nos fala, ele nos adverte. Dia após dia Deus está falando. Eu tenho orado muito no sentido de pedir para Deus discernimento de tempos, discernir aquilo que o Espírito deseja para esse tempo. E se você prestar muita atenção naquilo que o Espírito tem falado, a nossa igreja, eu não vou falar das outras igrejas, eu vou falar da nossa igreja. Ele, nesse tempo, ele tem pedido para que nós nos aproximemos dele, para que nós nos aprofundemos nele, para que nós lancemos mão dos fundamentos elementares. O que são os fundamentos elementares? A passagem de Hebreus não sugere abandonar os fundamentos. Para os Hebreus, vocês estão parados, vocês pararam, vocês não progrediram, vocês não avançaram. Tanto é que depois ele fala assim, avancemos para a maturidade. Povo de Deus, e nós olhamos hoje para os cristãos, olhando hoje para a igreja de Cristo, nós vemos uma igreja que não avança, nós vemos uma igreja que está parada, que parou. Não precisamos ir muito longe, nós vemos isso, uma igreja que não reflete a imagem de Cristo, uma igreja que acostumou simplesmente vir aos domingos no culto, e não viveram a vida verdadeiramente voltada a Cristo, viver uma vida que verdadeiramente reflete a luz de Deus. Quando nós olhamos para muitos cristãos, nós vemos que a igreja de Cristo está estagnada. Mas hoje essa palavra veio mediante
a explanação do Espírito para você. Hoje trazer um entendimento sobre o que é maturidade, sobre o que a maturidade pode nos levar. A maturidade, irmãos, eu tenho entendido que a maturidade, ela nos leva a acessar coisas no reino espiritual que nós não conseguiremos se não atingirmos. A palavra de Deus fala assim: avancemos para a maturidade, avançamos para ela. Maturidade cristã é viver como Jesus, é um processo que dura para a vida toda, mas começa com a decisão diária de obedecer, amar e crescer. Deus deseja que nós, não apenas como filhos salvos, mas filhos maduros, que represente seu reino. Então, nós precisamos, como cristãos, viver como Jesus. Nós vivendo como Jesus, nós nos tornamos cristãos maduros. E quando nós pensamos na vida no contexto de fé, nós entendemos que alguém nasce em Jesus, essa pessoa deve crescer, evoluir, assumir responsabilidades no reino. Ou seja, nós não devemos ficar parados. Quando nós nos convertemos a Cristo, nós logo entendemos que nós devemos crescer, que nós devemos evoluir e assumir responsabilidade no reino. Mas muitos cristãos, eles entendem que nasceram em Jesus e param. Fala assim: ó, eu já sou salvo, então eu vou cumprir a minha agenda, vou aos cultos de domingo, vou lá, vou cantar, vou louvar, e não entendem que quando nasce de novo, é simplesmente o começo, é o começo de tudo, é o início, crescer da jornada, é o início da jornada cristã. Quando nós nos tornamos maduros, nós vemos que nós começamos a nos parecer com Cristo. As pessoas começam a ver Cristo em nós de formas esplendorosas. E a maturidade é um processo, irmão, é um crescimento espiritual. E aqui eu separei alguns aspectos da maturidade cristã. Quando o cristão é maduro, ele se aprofunda no relacionamento com Deus. O cristão maduro, ele busca a comunhão com Deus. Pastor, aqui ele estava falando: ó, por que nós não vemos o poder de Deus ser manifesto tanto quanto era antes? Porque as pessoas já não oram, não buscam entendimento profundo daquilo que Deus deseja para esse tempo, deseja agora. As pessoas não buscam intimidade com Deus. O cristão que tem assim, que é maduro na fé, ele entende que um relacionamento com Deus é a parte primordial da vida cristã. E ele confia em Deus em meio às dificuldades. Ele conhece a soberania de Deus, ele conhece a bondade de Deus. Então, um cristão que busca um relacionamento profundo com Deus, esse sim é um cristão maduro. E um cristão que busca um relacionamento profundo com Deus, ele começa a mostrar, a exercer, ele começa a mostrar o fruto do Espírito. Em Gálatas 5:22, 23, ele fala sobre o fruto do Espírito. Uma pessoa espiritualmente madura manifesta o fruto do Espírito. E quais são a manifestação do fruto do Espírito? Amor, alegria, paz, paciência, dignidade, bondade, fidelidade e mansidão própria. Amados, nessa noite, você olhando para a sua vida, você consegue enxergar esse fruto?
como anda o seu relacionamento com Deus? Você tem buscado um relacionamento de intimidade com Deus? Você tem se aprofundado ou ainda você está parado? Igual os hebreus pararam na base. Você tem exercitado o fruto do Espírito na sua vida? Um crente maduro na fé, ele é humilde e serve. A maturidade leva à humildade, reconhecer a própria dependência de Deus. Um crente maduro, ele reconhece que sem Deus ele não é nada. Ele reconhece que seus passos, todos os passos, ele é dependente de Deus. Ele depende da direção de Deus. Não somente depender, mas também ele serve. E Jesus nos ensina a servir. Jesus, ele veio na terra para servir. Então, quando nós olhamos para um cristão maduro, nós vemos que ele não tem dificuldade de servir. Ele serve com alegria. Ele serve com disposição. Falando em servir, eu tinha um casal aqui que está nos visitando. Eles não estão aqui hoje. No último que teve o almoço, eu fiquei assim, admirado. Eu gosto de observar as pessoas. E esse casal, uma disposição para servir, eles vieram, não precisou ninguém pedir para eles. E eu só olhando, ninguém pediu para ele levantar, para arrumar as cadeiras, e olhar, e eles pegavam as cadeiras, arrumaram, e no final eles vieram ajudar. Eu falei, cara, que coisa grandiosa, como? E eu olhando assim, como nós podemos ser exemplo, né? Muitas das vezes nós esperamos, nós estamos acostumados, nós vivemos uma geração que gosta de ser servida, é ou não é? Não é, irmãos? Uma geração, nunca se viu uma geração que gosta de ser servida. Eu não estou indo muito longe não, eu vou falar dos meus filhos são assim, eu estou... Como eles gostam de ser servidos, falam, vocês têm que aprender a servir também. Senta na cadeira lá esperando, não, vai lá e pega. Não, você tem que servir o pai. É uma geração complicada, uma geração que não sabe servir. E um cristão maduro, ele entende que é necessário servir, porque Cristo, ele veio aqui na terra para nos servir. E ele nos ensina que o serviço é parte de um cristão maduro. Um cristão maduro, ele também tem discernimento espiritual. O cristão maduro é capaz de discernir o que é certo, o que é errado, mas não de qualquer forma, com base na palavra de Deus. Não é facilmente levado por falsas doutrinas e modismos espirituais. Amados, eu creio que é chegar num tempo complicado, um tempo difícil, que nós vemos igrejas cada vez mais fazendo coisas para prender a atenção do povo. É festa não sei o que, é não sei o que, é outra coisa, vai e faz, adequando as festas às coisas que são de Deus. E muitas dessas pessoas, muitos cristãos, estão sendo levados por essas falsas coisas. O entretenimento tem levado os cristãos a ter essa falsa doutrina, esse modismo espiritual. E um cristão maduro, ele consegue discernir se aquilo é errado ou se aquilo é certo. Meu irmão, se você tem dúvida de alguma coisa, corre para a palavra. Um cristão maduro, quando ele tem alguma dúvida, ele não vai ficar jogando, vou jogar no Google, vou alguma coisa. Não, ele vai na palavra, ele vai na base. A base é a palavra do cristão maduro. O cristão maduro, ele é apegado na palavra. O cristão maduro, a característica do cristão maduro também, ele é perseverante das provações. Ele não abandona a fé mediante as provações. E os cristãos de Hebreus, eles estavam passando por dificuldade, eles estavam passando por perseguição, sim. E muitos deles, mediante essas perseguições, as provações,
eles estavam de malas prontas para voltar para o judaísmo. E o cristão maduro, ele entende que muitas das vezes as provações, elas fazem parte de um processo para que você se torne maduro. As provações, elas vão te ajudar a se tornarem firmes. Quando eu não gosto de falar muito de mim nas pregações, mas passei por processos difíceis quando eu estava parando de jogar e eu não tinha nada em mente o que fazer. E era muito difícil. Hoje o Eduardo está sentado ali. Eu comecei a trabalhar com ele. Mas como era difícil, como era complicado, mas eu estava debaixo de uma palavra, que aquele lugar ali era o lugar que Deus tinha me colocado. E eu estava debaixo de uma palavra, e eu, acostumado a treinar, ver o horizonte todo dia, ver o sol brilhava, legal, muito bom, maravilhoso. E aí eu me vejo dentro de uma empresa, tudo fechado. Eu falo, meu Deus do céu, como é difícil. Mas era um processo necessário. Eu tinha que passar por aquele processo para o lugar que eu estou hoje. E eu olhava ali, eu falava assim, muitas das vezes eu saía lá da produção, ia lá para fora, e olhava para o céu, e eu me sentia abafado, eu olhava para o céu e falava, meu Deus do céu, será que é isso que o Senhor tem para mim mesmo? É isso que o Senhor deseja? Mas eu estava debaixo de uma palavra. Se não fosse a palavra de Deus, eu não tinha me sustentado naquele momento. Mas mais para frente, Deus veio me mostrar que fazia parte do processo. Então eu não sei o que você está passando na sua vida, o que você tem passado, mas eu vou falar para você, muitas das vezes, não despreze as provações, porque elas fazem parte do amadurecimento. Elas fazem parte. Para você se tornar um cristão maduro, muitas das vezes você tem que perseverar nas provações. Não abandone a sua fé mediante as dificuldades, porque nós crescemos em meio às diversidades. Nós crescemos confiando em Deus e no seu propósito. Um cristão maduro, ele exerce o amor ao próximo. Vive os 2 maiores mandamentos ensinados por Jesus: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ele pratica o perdão, ele pratica a misericórdia, ele pratica aquilo que Deus pede nas suas escrituras. Bom, se até aqui você tem se identificado com tudo que eu tenho falado, você é um cristão maduro. Mas se não, nós temos que fazer uma autoanálise. Vamos continuando. Um cristão maduro busca constantemente a santidade. Ele não é perfeito, mas deseja viver uma forma santa, separado do pecado e consagrada a Deus. Ele reconhece os seus erros, ele se arrepende e busca a transformação. Um cristão maduro, ele busca a santidade em todo tempo. Nós, como cristãos maduros, nós temos que buscar a santidade, porque ele é um processo. Ele fala assim, ó, sem santidade ninguém verá Deus. Então isso é um processo que nós temos que buscar todos os dias, e nós temos que lutar contra o pecado. E muitos cristãos nesse tempo ainda vivem com pecados escondidos, pequenos pecados, e não luta mais. Fala, todo mundo faz, todo mundo vive assim. Não, amados, o cristão maduro, ele não é assim. Ele busca constantemente a santidade. Ele busca a santidade.
Um cristão maduro, ele vive o reino de Deus. Ele busca aquilo que o Senhor deseja para ele em todo o tempo. E nessa noite eu quero falar para você que a maturidade não é opcional. É um chamado para todo cristão. A maturidade não é opcional. Se você quer viver a plenitude do reino de Deus, você tem que crescer. Se você quer viver tudo aquilo que o Senhor tem para você, tudo aquilo que o Senhor preparou para você, você tem que crescer. Deus tem tantas coisas para nós como igreja, mas nós não conseguimos acessar essas coisas, porque muitas das vezes nós temos o comportamento do irmão do filho pródigo, aquela síndrome dele. Ah, pai, eu estive com você o tempo inteiro e você não me deu um cabrito, não me deu um cordeiro para eu comer com meus amigos. Nós, mesmo assim, é o reino de Deus. Muitas das vezes nós olhamos para o nosso irmão do lado, nós vemos eles abençoados, ele progredindo, ele avançando. E o reino de Deus e o Pai tem tantas coisas para dar para nós, e nós podemos usufruir daquilo, mas nós impedimos com a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, a nossa forma de olhar. E Deus nessa noite Ele está falando: filho, o que eu tenho para você é muito, vai a muito além daquilo que você está pensando, mas você precisa crescer, você precisa evoluir, você precisa deixar de lado os princípios elementares da palavra de Deus. Todos nós sabemos que Jesus é o nosso Salvador, todos nós sabemos que Ele cura, todos nós sabemos que Ele é maior que todas as coisas, mas Ele quer te levar para um nível acima. Ele quer te levar hoje para um nível além, muito além daquilo que você pode imaginar, daquilo que você pode pensar. Mas Ele está falando para você hoje, ó, lança os rudimentos, lança e avance para a maturidade. O que eu tenho para vocês é para um povo maduro. O que eu tenho para você é quando você se tornar maduro, é quando você entender que eu sou o princípio de todas as coisas, que eu sou tudo, que tudo está em mim, que não há nada mais importante que a mim nessa face da terra. E Ele te chama hoje para você ir um nível além daquilo que você está. Nessa noite eu gostaria que você fizesse uma reflexão, olhasse para você hoje e você fizesse a pergunta: será que eu sou cristão maduro? Será que eu já atingi a estatura que Cristo deseja? Será que eu estou pronto para que Deus possa derramar tudo aquilo que Ele tem mediante a sua palavra sobre a minha vida? Você está pronto? Porque muitas das vezes, amados, essa é a verdade, nós oramos por tantas coisas, nós oramos para que Deus abençoe o nosso lar, nós oramos para que Deus nos dê um trabalho melhor, nós oramos para que Deus nos dê um emprego melhor, uma melhor condição, mas será que você está preparado para isso? Será mesmo que você está preparado para isso? Acho que Deus olha assim e fala assim: meu filho, se eu te der isso aí, você vai se perder no caminho. Enquanto você não se tornar maduro, eu não posso te dar isso aí. E muitas das vezes nós temos orado, temos buscado essas coisas, e nós não temos tido êxito, porque é necessário crescer.
É um tempo que Deus tem pedido para a sua igreja. É necessário crescer, é necessário amadurecer, é necessário um entendimento mais profundo, não viver o cristianismo raso. Deus está te chamando nessa noite para viver um relacionamento profundo com Ele, um verdadeiro relacionamento de pai para com filho, um relacionamento de entrega total. Não entregar algumas áreas, mas sim uma entrega total de todas as suas áreas, de todas as áreas da sua vida. Deus está te chamando hoje. Vamos viver um relacionamento profundo. Vamos avançar para um nível mais alto, um nível além daquilo que nós vivemos até hoje. Deus te chama para um novo nível. Um novo nível. E quando nós falamos de maturidade, nós temos um padrão. E Jesus é o padrão e o modelo. Ele quer transferir o seu estilo de vida, comportamentos para a nossa vida. Foi o nosso Senhor que disse: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Que Ele seja o nosso alvo, nossa meta de crescimento, que a reprodução de sua imagem, do seu caráter, encontre lugar em nosso viver. Que por caminhar, nós podemos caminhar tão perto e tornarmos como Ele é. Então o cristão maduro, ele reflete a Cristo. E não tem como nós refletirmos a Cristo se nós não vivermos um relacionamento profundo com Ele, se nós não caminharmos com Ele em todo o tempo. E nessa noite eu te convido a viver esse relacionamento, a avançar para um nível mais elevado, a avançar para a maturidade. Só assim você vai acessar tudo aquilo que Deus tem para você como cristão. Então que nessa noite você possa entender isso e levar isso para sua casa. É tempo de crescimento, é tempo de maturidade, é tempo de buscar ao Senhor, é tempo de se aprofundar na sua palavra, é tempo de uma busca incessante, porque os dias são difíceis, haverá dias mais difíceis, se não formos cristãos solidificados na palavra, solidificados na rocha que é Jesus Cristo. Nós corremos os sérios riscos de se tornar que nem os cristãos de Hebreus, parados, paralisados por diversas circunstâncias. E nós não somos esses cristãos, nós não somos como eles. Não queremos ficar com eles, queremos avançar. O reino de Deus, ele não é um reino que fica parado. O reino de Deus é um reino que se movimenta. E nós precisamos nos movimentar, nós precisamos nos mover, mas nos mover mediante a palavra de Deus e mediante tudo aquilo que Ele tem nos falado para esse tempo, em nome de Jesus. Eu gostaria que o Ministério de Louvor viesse aqui na frente. Falei com o Paulo, e quando eu preparava essa palavra, no final, hoje pela tarde, eu comecei a olhar mais um pouco, e Deus me levou lá em Ezequiel 47. Como nós falamos de um nível mais profundo, Deus está nos querendo levar num nível mais profundo de intimidade com Ele, num nível de maturidade, um nível de entrega muito maior. Em Ezequiel 47 vai falar bem assim: Ele então me levou para fora pela porta norte, conduziu-me para o lado de fora até a porta externa que dá para o lado leste, e a água fluía do lado sul. O homem foi para o lado do leste com uma
linha de medir na mão, e enquanto ia medindo 500 metros, levou-me pela água que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 metros e levou-me para a água que chegava ao joelho. Mediu mais 500 e me levou pela água que batia na cintura. Mediu mais 500, mas agora o rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado. Era tão profunda que só podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. E ele me levou a esse entendimento. Qual é o nível que você está hoje? Qual é o nível que você se encontra hoje? De maturidade. Qual é o nível que você está olhando para a sua vida hoje? Ele te chama para algo mais profundo. Você olhando para a sua vida, o seu relacionamento com Deus, ele está onde? Nesse rio. É um relacionamento mais superficial. Ezequiel foi levado a um rio, e à medida que ele caminhava, os primeiros 500 metros, a água batia no tornozelo. E ele andou mais 500 metros, e a água já não batia mais no tornozelo. Caminhar. Jesus, ele está querendo falar com você hoje. Olha, vamos caminhar para um nível mais profundo de intimidade comigo. Se você é esse que está com água no tornozelo, hoje, vamos mais, vamos além, vamos até a água que bate no joelho. Mas aí ele caminhou mais 500 metros, e a água já não batia mais no joelho, a água já batia na cintura. Caminhou mais 500 metros e o rio já era profundo, e não tinha como atravessar. Então ele nadava. Ele começou a nadar. E é esse nível de intimidade que Deus quer com você. Eu não sei qual é o nível que você está hoje de maturidade. Eu não sei qual é o nível hoje que você está de intimidade com o Pai. Mas Ele quer que você busque a profundidade. Não vive mais o evangelho raso. Não se contente só com vir na igreja de domingo. Não se contente a viver o cristianismo dessa forma, porque virá tempos difíceis e vocês não vão suportar. Não vão suportar. Ele busca cristãos enraizados na sua palavra, emergidos no rio. Esse rio é Jesus Cristo. E mais para frente ele vai falar assim: ó, esse rio, por onde ele passa, ele traz vida. Onde ele passa, a prosperidade, as árvores são lindas. Onde esse rio passa, se você pegar aqui, ele vai falar assim, que traz cura. E esse rio, ele está aqui nessa noite. E esse rio, ele quer te encontrar nessa noite. E ele está te convidando. Ele está te convidando a emergir nessas águas. Quanto mais Ezequiel andava, mais ele tinha do rio. Quanto mais nós caminhamos para Deus, nós temos mais de Deus. Quanto mais nós caminhamos em direção àquilo que Ele deseja, nós temos mais de Deus. Nós temos mais de Deus. Então, que você possa entender que esse rio, ele está aqui nessa noite. E você possa entender também qual é a profundidade do seu relacionamento hoje com Deus. E não parar, não pare, caminhe. Caminhe, Deus está te chamando para caminhar. Caminhe, não pare, caminhe. Caminhe em busca da maturidade. Só assim você terá acesso à plenitude daquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? Deus abençoe, amados.
nós como igreja, a gente não se limitar a ficar só doente. É um desafio para nós como igreja entrar nesse rio e aprofundar na comunhão, no relacionamento com Deus, na nossa maturidade, no nosso crescimento. E essa palavra, amados, ela não pode ficar só de uma forma emotiva no nosso coração. Ela tem que vir de uma forma prática da nossa vida. Enquanto o presbítero Paulo estava ministrando agora nesse final, me veio uma lembrança de que os discípulos, os 12, caminharam com Jesus 3 anos e meio. Mas a maturidade deles só aconteceu depois da ascensão de Jesus, quando eles tiveram que passar pelas perseguições. Alguns foram mortos logo no início, quando eles tiveram que enfrentar uma série de problemas, e eles perseveraram. Aí veio a maturidade, veio o crescimento. Então muitas vezes a gente passa por esses momentos de prova, porque o Senhor quer nos alimentar com alimento sólido. A gente não pode ficar parado. A criança tem que crescer. Ninguém gera um filho para ele ficar eternamente como uma criança, um bebê correndo ao redor. A gente se alegra em ver o filho crescer, adolescente, jovem, adulto, gerar outro filho. É isso que Deus espera também de nós. Então, enquanto essa canção vai sendo ministrada, deixe o Espírito Santo trabalhar essa palavra no seu coração. Deixe o Espírito Santo trabalhar, te mostrar o que você precisa fazer, o que você precisa tirar da sua vida, o que você precisa acrescentar para continuar crescendo a estatura da plenitude de um varão perfeito. Esse é um chamado. Amém?